Shalom, gostaria de compartilhar um Torá muito legal do Rav Yonah Metzger sobre a Parashat HaShavua que a gente vai ler nesse Shabbat agora. Parashat Vaikra, primeira Parashat do Sefer Vaikra. Está escrito na Parashat o seguinte: Vaikra Moshe, Vaidaber Hashem, e Hashem chamou Moshe e disse para ele lá na tenda, mas tradução livre: Daber Bnei Israel, fale para o povo de Israel. Da Marta Leem, e falei para eles: Adam que akriv mikem korban, a pessoa que trazer o seu sacrifício, lá Hashem, para Hashem. Mina bema dos animais, mina bakar, mina tzara, etc. dos tipos de animais pode trazer. Tá krivat korbanchem, vocês vão trazer os seus sacrifícios. E continua, e fala: Imola korbanó, mina bakar, e se for um tipo de sacrifício que chama olá, aí a pessoa traz o seu korban. Aí fica a pergunta, peraí. O versículo passou, começa a falar que se a pessoa trouxer. Na metade do versículo fala que vocês trouxerem. E depois volta, e se for o sacrifício lá, quando você trazer. Não faz sentido a gramática aqui. Então, por que a Torá, Kedoshá, traz essa linguagem meio estranha a princípio para a gente, que traz singular, plural, singular? Parece eu na aula de português lá no Brasil, errava tudo. Como pode ser isso? Então é o seguinte, a gente vai começar a estruturar a resposta com o Ari Akadosh, o grande rabino Arizal. Ele fala o seguinte, que todas as pessoas, todas as neshamot, as almas, elas têm que cumprir as 613 mitzvot da Torá, mais as mitzvot de Rabanan, dos rabinicas. E se ela não cumprir, ela vai ter que voltar num Gilgul, numa reencarnação, numa outra vida para cumprir. Mas aí fica a pergunta, mas é impossível, como a pessoa vai conseguir cumprir 613 mitzvot? É praticamente impossível. Por quê? Por exemplo, se a pessoa não tem um filho homem, como ela vai fazer o Brit Milá, a circuncisão no filho? Se a pessoa tem primeiro uma filha menina, depois um menino, ele não consegue fazer a mitzvah de Pidyon Aben, que é você resgatar o primeiro filho homem do Cohen. Não vou entrar aqui nas nuances do que é essa mitzvah, mas dá para cumprir. E se eu não sou Cohen, então não sou sacerdote, tribo dos sacerdotes, eu não posso dar brachá de Kohanim. Então é impossível fazer todas as mitzvot. Então o que o Arizal vem falar assim, como é possível cumprir tudo isso? Para continuar estruturando a resposta, vamos trazer uma história famosa na Masechet Shabbat, no tratado talmúdico de Shabbat, que fala sobre um não-Yehudi que queria se converter. Ele falou para o grande sábio Shammai, falou: me explica toda a Torá numa perna só, quando eu estou com uma perna só no chão e outra eu estou com ela no ar. Ele falou: impossível, sai daqui. Aí fala com um grande sábio Hillel, falou: me explica toda a Torá e eu me converto, mas numa perna só. Beregel echad. Ele falou: olha, é muito simples. O que você não gosta que façam com você, não faz para os outros. O resto, vai e estuda. Uau! Tão simples assim? Só essas duas coisas, entender para se converter, isso é toda a Torá? Então a gente tem que entender também qual é a pergunta dessa pessoa e qual a resposta de Hillel. Então a pergunta é o seguinte, na verdade não é me explicar rapidinho o que é toda a Torá. Na verdade, os nossos grandes sábios explicam o que estava por trás dessa pergunta. Esse não-Yehudi, que queria se converter, ele falou o seguinte: eu quero cumprir toda a Torá, Beregel echad, seja num Gilgul só, numa vida só. Eu não quero passar por vários Gilgulim para ter que voltar aqui e ficar completando a minha função nesse mundo. Eu quero que minha alma, de uma vez só, uma vida, acabe com a história. E a resposta exata e precisa do nosso grande sábio Hillel foi o seguinte: dá para fazer isso de uma vez só. Primeiro, o que não que você não gosta que faça com você, não faz para os outros. Por quê? Existe o din que cada Yehudi, cada judeu, Arev Zelezé, ele é responsável um pelo outro. Então, quando um faz uma mitzvah, isso tem uma influência em todos os outros. Por exemplo, se eu faço um Brit Milá num filho e um outro amigo não tem, conta para ele também. Tipo, que Arvut, que eles falam, veio da palavra Arivá, que é como se fosse também barco. Estamos todos no mesmo barco. Então, quando um faz,
isso vai para todo mundo. Então, cada mitzvah que eu vou cumprindo, isso influencia todos os outros Yehudim. Porque a gente está no mesmo barco. Eu até pensei comigo mesmo agora, eu falei, bom, e o contrário também é verdade lo aleno, quando alguém faz uma coisa contra Hashem, isso influencia todo o barco. A gente está, a Israel, num barco só. E, além disso, fica ainda a pergunta, beleza, então eu fiz uma mitzvah, pode influenciar o outro. Porém, eu não sou Cohen, nem ele é Cohen. O que a gente pode fazer agora? Como a gente pode fazer essas coisas de Kohanim se nenhum dos dois são Kohanim? A resposta é que a pessoa vai estudar. Que a pessoa que estuda tal coisa, por exemplo, a pessoa que estuda sobre korbanot, sacrifícios, é como se ela mesma tivesse nesse momento oferecendo sacrifícios. Porque o estudo conta como ação também. Então, o que Hillel respondeu para ele foi o seguinte: primeiro, você tem que ser uma pessoa agradável aos olhos dos outros para que o que os outros fazem possa te influenciar também, positivamente. E além disso, o que você não sabe, vai e estuda. Porque o que você não sabe ou não pode cumprir, você vai lá e estuda. E daqui, a pessoa pode ficar nesse mundo uma vez só. Com isso em vista, a gente começa a entender um pouco a nossa pergunta lá do começo, porque os psukim, os versículos, estão na singular, plural, singular. Então, quando a pessoa vai trazer um korban, um sacrifício, se eu estou trazendo um korban, não é só para mim, conta para todo mundo, para o povo inteiro. Então, quando a gente falou que no começo era no singular, depois vai para o plural, é que o meu korban, o meu sacrifício, ele ajuda todo o povo. É como se eu estivesse ajudando todo mundo que agora está impossibilitado de trazer. Mas fica ainda a pergunta, então por que no final vai para o singular de novo, se meu korban ajuda todo mundo? A resposta é o seguinte: diz o Rav Metzger que o korban olá, o tipo de sacrifício de olá, é para as coisas que são nistarot, que são ocultas, que estão no coração da pessoa. Todos os sacrifícios que eu posso trazer é para as coisas públicas, que as pessoas veem. Mas o korban, o sacrifício de olá, ele vem para espiar os pecados que estão na cabeça e no coração da pessoa, que só ela sabe. E as coisas que estão no coração, aí é diferente para cada pessoa, para cada pessoa. Isso eu não consigo espiar o pecado dos outros que estão no coração. Se eu fiz um erro e estou trazendo, pode influenciar todo mundo que fez o mesmo erro, mas as coisas que estão só no meu coração, isso é individual. Isso é de cada um e um. Por isso o pasuk é meduyak, ele é exato, quando ele fala no singular, a pessoa que trouxer o seu korban, e quando vocês trouxeram os seus korbanot, os seus sacrifícios, aí vai para o plural, porque influencia todo mundo, porém acaba no lashon, numa linguagem singular, por quê? Porque aqueles que são nistarot é só para a gente, para Hashem, então cada um tem que trazer o seu. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa ter uma arvut boa, fazer boas ações para influenciar todo mundo e poder ter muitos méritos. Shabbat Shalom e até a próxima.